Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Urbcast. Apertem os cintos que hoje o nosso papo vai ser sobre SAP. Essas maravilhosas estão aqui, então pode rodar a vinheta que a gente vai ter um papo bem legal. Eu vou deixar vocês se apresentarem. E porque vocês fazem isso melhor do que eu. Então, pode começar. Bom, eu sou o Paulo, tenho 23 anos. Não, peraí, não. Sobrenome. Porque aqui é muito Paulo, é muito Paulo. Fernando, é muito José, é muito Gabriel. Então, sobrenome pra gente achar no Getalk. Beleza. Sou Paulo Pupo. Pupo eu garanto que não tem nenhum. Tá. Ok. Sou de 98, tô no Urbo desde fevereiro de 2021. Tenho um ano e pouquinho. E... Você é de 98? De 1998? Isso. Você nasceu em 1998? Eu sou Nutella. Mas calma que tem a surpresa ainda. Temos um garoto de 2000 com a gente. Mentira! Mentira! 2000 é que é millennium, né? Meu Deus, você é um millennium. Sim. Eu nunca conheci um. Raridade. Tá, você é Paulo Pupo, você entrou em março de 2021 Fevereiro. aqui. Fevereiro de 2021. Dia 10 de fevereiro. Tá. E você é do SAP. Eu sou desenvolvedor SAP. Isso. E o senhorito? Millennium. O senhorito Millennium, meu nome é Gabriel Natan. Eu sou de 2000, né? Sou do time SAP também. E aspirante a desenvolvedor SAP, na realidade. Então, Aspirante a desenvolvedor SAP. Estamos no caminho para aprender. Mas é mais difícil? Não. É porque... É mais específico, na verdade. É mais específico. É, um pouquinho mais. Entendi. É porque aqui a gente tem falado com uma galera de tech, né? Desculpa, você entrou quando no Urb? Setembro do ano passado. Setembro de 2021. É porque eu tenho falado com uma galera e tem vários desenvolvedores, né? Tem desenvolvedor... Eu não sei se eu vou falar errado, porque eu acho que eu já falei errado em algum lugar. Desenvolvedor full stack, front-end, back-end. Vocês pegam essa parte toda? Não. O SAP é tipo algo específico, SAP. Primeiro, o que é SAP? Vai, eu sou uma criança de 5 anos. Se virem pra mim explicar isso. Olha, SAP em si é uma empresa, né? Uma empresa alemã. Sim. Ela foi fundada em 72 por 5 engenheiros da IBM, que saíram da IBM, porque eles tinham umas ideias mirabolantes lá de fazer sistema real-time e tudo mais. Aí o primeiro sistema deles foi o chamado R1. Eu não lembro o nome exato agora, mas é conhecido como R1. Tá. Que é o famoso R, que a gente chama. E era um RP da época. Bem mais antigo, lá em 72, né? As coisas eram mais defasadas. Aí esse sistema foi... Tipo, era um sistema de computador mesmo? Sistema de computador. RP... Em 72? Sim. Bizarro, gente, né? Que doideira! Sim. Tipo, o RP é um sistema que pega todos os processos da empresa e junta num sistema só. Sim. Então, compra, venda, RH, estoque... Tudo isso vai para um sistema só. Aí eles foram evoluindo essa ideia, aí virou R2. Aí eles foram, tipo, da Alemanha foi pro mundo. Acho que em 95 já tinha 2.000 usuários, que era internacional. Sim, então já tava eram rolando. empresas que usavam esse sistema. Isso. Sim. E em 99, se eu não me engano, foi criado o R3, que é, tipo, mais conhecido até hoje. É o que a gente usa? Não. Tá, a gente usa qual? A gente usa o SAP Business One. Tá. Esse é o mais novinho da galera, ele foi criado em 2002. Gente, é quase uma aula de história aqui, tô gostando. Ai, adorei, vai, segue. Aí, tipo assim, o R3, ele foi atualizado já, hoje ele chama S4HANA, mas é porque mudou o banco de dados e a arquitetura. Mas, assim, ele é um RP de grandes empresas. Então, tipo, Mitsubishi, Coca-Cola, tipo, Petrobras, empresa muito grande mesmo. Entendi. E aí, eles sentiram a necessidade de um mercado de empresas um pouco menores, médias e pequenas, assim. Sim, porque eles não estavam englobando tudo, né? O mercado é tão gigantesco, só vai pegar gigantes. Tem uma galera que fica desprovida, né? Exatamente. Aí eles criaram o SAP Business One que a gente usa. Então a gente tem um outro tipo de sistema. Não é o mesmo sistema, é um direcionado ao tipo de empresa que a gente é. Isso, exato. Entendi. Ele é bem genérico por ser um RP, e aí que entra os desenvolvedores. Sim. A gente se especializa na tecnologia do SAP. Sim. E desenvolve nele... Tem que fazer curso pra isso? Tem. Assim, pra entrar no SAP é uma bolha, assim, é um pouco chato.
O que vocês estudaram? Vamos começar por aí. Vocês tiveram que fazer TI, vocês fizeram um cursinho que nem eu de... Mentira, que nem eu. Fiz cursinho de software e hardware em 2010. Meu Deus, muito tempo. O que vocês estudaram para estar hoje como desenvolvedores? Olha, no meu caso, eu ainda nem estudava. Então não precisa estudar. Você precisa saber desenvolver. Como assim, gente? Eu trabalhava numa clínica, num faturamento. Uhum. Faturamento, tipo, a pessoa passou na clínica, eu ia lá e faturava a guia pro convênio pagar. Aham. Aí nisso eu comecei a me envolver com a galera de TI. Sim. E foi bem na época que estavam implantando o SAP Business One na clínica. Que legal. Aí meio que foi ratinho dos caras lá. Tipo, eles precisavam de uma demanda e a galera não tava conseguindo ir lá, estudava, ralava e conseguia preencher Então essa você demanda. aprendeu o SAP na prática, no dia a dia. Eu comecei como usuário. Gente. Comecei como usuário e comecei fuçando. Aí, mas é um pouco mais difícil que isso para entrar. Eu dei sorte, assim, que tem algumas consultorias Sim. que eles, como a demanda é muito grande no mercado e tem pouco desenvolvedor, eles fazem, tipo, umas rodadas de pegar uma galera, tipo, que não sabe nada e ensinar eles a desenvolver ou a ser consultor. Sim. E aí eu entrei como consultor. Uhum. Consultor é assim, tipo, tem desenvolvedor e consultor SAP. O consultor, ele sabe mexer no sistema, geralmente são contadores, pessoal, a Sim. galera do financeiro. Uhum. Aí eu entrei pra aprender isso, só que aí, tipo, de novo eu desviei pra desenvolvedor. Comecei a me envolver com a galera. Você tava querendo se desviar, você só não Foi sabia tudo um plano. como. Eu odiava fazer contabilidade financeira. Ah, Foi entendi. tudo um plano, que deu certo. Bem calculista, né? É. Tipo psicopata. Tipo bem isso. tranquilo. E aí você fez esse plano e foi pra parte de desenvolver. Aí Mas começou. isso você já estudou? Já estudava alguma coisa ou Isso não? foi Ou bem- só pelo que você procurava e pesquisava? Isso, foi bem na transição que eu entrei na faculdade. Essa transição foi no entendi. primeiro semestre da faculdade. Fazem 4 anos. Uhum. Inclusive, formandos aqui, né? Sim, sim. 2 formandos hoje. Gente, que maravilhoso. Parabéns pra vocês. Obrigado. Inclusive, né, isso daqui é uma pirâmide, gente. Caso alguém esteja escutando aqui, ouvindo, eles fizeram um sisteminha de pirâmide, se botaram aqui dentro os dois estudando junto. Vocês se conheceram já no início da faculdade? Sim. Agora eu deixarei você falar. O que você estuda? O que você estudou com ele? Porque ele falou que fez faculdade, só não falou o quê, né? Então, a gente fez ciência da computação na Embi Morumbi. Aham. E a gente se conheceu lá na sala, né? Mas a gente virou amigo realmente porque a gente morava meio que perto um do outro. Então a gente sempre voltava junto. Não tinha como fugir. E aí ia conversando, né? Aí a gente acabou virando Trem amigo. lotado. Trem lotado e dando risada. Vocês o moram percurso aonde? inteiro. São Paulo, São Paulo? Não, quase. Não. É ABC Paulista. É bem pertinho de São Paulo, mas não é São Paulo capital. Gente, eu não entendo nada de São Paulo, porque falam que São Paulo é perto de... Eu acho que não deve ter nada a ver, eu nem vou falar. Porque é o ABC Paulista e como é que não é São Paulo? Eu não entendo isso. São Paulo estado. Sim. Mas São Paulo seria da capital, né? Sim. Onde tem, tipo, a Paulista e tudo mais. Aham. Que é, inclusive, onde fica a nossa faculdade. Sim, A faculdade de vocês fica na Paulista. fica. E aí, Entendi. o ABC, ele é meio que cidades que ficam em volta de São Paulo. Ah, tá. É tipo meio que Brasília, né? Que tem um centrão lá, mas o foco mesmo são as cidades que estão em volta ali. Sim, Então é basicamente a mesma coisa. Aí, tipo, sei lá, 20 minutos de uma cidade até chegar em São Paulo. tá. E aí vocês iam e voltavam juntos. Isso. Nessa época você já trabalhava com alguma coisa? Ou você foi fazer ciências Ciência da computação. pra trabalhar depois? Ou você já gostava? Eu, no meu caso, já gostava. Eu tinha feito um técnico de informática. Uhum. E aí eu já entrei na faculdade já direcionado pra isso. É isso que eu queria fazer. Só que até então eu não trabalhava. Sim. Aí passei por algumas áreas. Eu já fui suporte, já fui mecânico. Aí depois eu virei desenvolvedor. Mas eu já tava na faculdade nesse período. Entendi. Mas aí você, durante a faculdade, estava trabalhando como desenvolvedor já? Fazia estágio, alguma coisa assim? Sim, o primeiro estágio que eu consegui foi de suporte. Aham. E o segundo foi de desenvolvedor. Aí era desenvolvedor full stack. Eu mexia tanto no front quanto no back. Uhum. E aí, nessa empresa que eu tava estagiando, eu fui efetivado. Uhum. Foi a última empresa que eu passei. E aí, o Pulpo me convidou pra vir pra Urb aqui. E aqui o foco é só o back-end. E aí, como é que você conheceu o Urb? LinkedIn. Mentira! Te chamaram no LinkedIn ou você chamou a gente? Não, me chamaram. Ai, meu Deus! Esse LinkedIn tá bombando, gente! Mentira! E te mandou uma Foi. mensagem assim, despretensiosa. Foi a Marina?
Não, na época era... não vou lembrar Bruna? o nome dela. Acho que era Bruna. Mentira. E aí o que ela falou? Então, inclusive na semana que eu entrei, ela me contratou, eu entrei, ela saiu. Ela mesma, a Bruna? Eu não sei. Não, a Bruna você fala Eu acho que é a Rafaela. Não, acho que era a Brenda. Não? Não sei. Posso estar falando groselha, mas era Não. com B. Groselha. Ai, Deus. Mas tudo bem, te chamaram no LinkedIn. Como é que foi esse processo? Você já trabalhava na época? Eu trabalhava numa consultoria de SAP. Sim. Porque o SAP mesmo, como ele é um sistema alemão, tipo... ele vende no Brasil através de consultorias, né? Você tem que ser uma consultoria cadastrada lá na SAP, aí tem um monte de coisa que tem que preencher. E aí, geralmente, os dev SAP é tudo de consultoria. Raramente tem, igual na URB aqui, de ter um squad só de isso, SAP. Isso é bem raro até. Só em empresa muito grande. Então, a gente é uma empresa enorme, gente. A gente tá abrindo no Canadá. Sim, não, a gente é uma empresa Deus. enorme. Não, pelo amor de Deus. Aí eu trabalhava para esse modelinho de consultoria, que é outro rolê, assim. É muito diferente de trabalhar em cliente. Sim. Aí eu tava saindo de lá, porque eu tava meio que num rolê de burnout e tal, queria me desafiar mais. Aí eu tava saindo... Peraí, você tem quantos anos? 23. Você tem 23, você já tava tendo um burnout. É. Como assim, cara? Tipo, vocês têm que estudar muito? É muito desafiador ser desenvolvedor? Tem que estudar bastante. Sim. Você passa muito estresse todo dia, né? Mas por que você passa estresse? É por conta do código? Vocês têm que programar? É código? Eu tô falando besteira? É código. E aí vocês se estressam com os códigos que vocês têm que fazer? Como é que é isso? Olha, você quer responder? Você trabalhava numa coisa diferente que eu. Que o suporte é bem estressante, né? Também. Suporte tinha muito, assim, atendimento ao cliente, né? Então, Sim. às vezes o cliente ele não era muito gentil. Entendi. Então você tá cheio de problema já pra resolver e ainda tem um cara, né? Falando não groselha. Entendi. Eu era meio que um suporte... meio que um suporte, mas é a parada da consultoria, né? Então, Sim. eu mexia com muitos projetos ao mesmo tempo. E foi bem numa época que o pessoal da consultoria começou a sair, porque eles receberam proposta melhor, enfim. Em outras empresas. Em outras consultorias. E aí, o mercado estava bem desaquecido, né? Então, tipo assim, tinha consultoria oferecendo muita grana pros caras, e eles saíram. Aí tinha um time de 9 pessoas, ficou eu e mais um. Eita! Então era um rojão muito grande pra segurar. E era muita empresa pra atender. O cliente não queria saber se tinha 100 ou uma pessoa. Ele queria, tipo, o SAP dele funcionando no outro dia. Sim. E aí, fora isso, tinha a faculdade, né? Que eu tava ingressando. A vida em si, né, gente? Vida que você vive, né? Não é só trabalhar, estudar, é viver. Às vezes tem os problemas ali da situação. Sim. Eita! E aí, foi nesse momento que te chamaram no LinkedIn? Não, você já tava menos eu já tava desestressado. saindo. Na verdade, ia sair até pra... a gente ia montar uma consultoria só de desenvolvedor com alguns amigos meus. E aí, justamente por essa proposta de desenvolver o que a gente quer desenvolver e na nossa metodologia, né? Sim. E aí a Orbi me chamou, pesquisei sobre e tal, e vi que, tipo, era um rolê totalmente diferente, trabalhar no cliente e trabalhar na consultoria. Eu falei, vou nessa, tô dentro. Aí tô aí hoje. Tá aí. Como é que foi o processo seletivo? Ela te chamou no LinkedIn, você teve que fazer um case, você teve que fazer entrevista, como é que funciona? Olha, geralmente tem que fazer desafio, como o Gabs fez. Mas eu acho que na época tava tão urgente, porque só tinha 2 devs e a demanda que tava muito grande, porque tava tendo uma transição de sistemas. Aí eu acabei não fazendo, eu fiz só a entrevista com a RH, falei com o Zanaka, falei com o pessoal do time, no caso era o Igor Silva e o Paulo Sérgio. Sim. O Igor hoje é PM, ele foi para produto, e o Paulo é desenvolvedor especialista também de SAP. Aí falei com eles, e tipo assim, o SAP, ele tem como eu falei, como são poucos devs e tudo mais, a galera tudo se conhece. Sim. Então, eu não conhecia eles, mas a gente já se falou em grupo, tipo, já se ajudou, a gente tinha muitos amigos em comum. Sim. Aí meio que bateu, assim, a conversa, As ideias. Eles viram que eu manjava um pouquinho, porque eles falaram que teve outros candidatos que se candidataram, mas, tipo, meio que nem sabiam que era SAP. Nem sabia o que era SAP. Tem disso também, né, gente? Por favor, dá uma olhadinha, né, no job description, né, pra ver o que você vai fazer e tal. E pra você, como é que foi? Vocês já estudavam juntos? Ele veio pra essa empresa?
E aí você namorou a empresa? Você se apaixonou pela empresa? Você curtiu um happy hour aqui já? E aí falou pra ele o que era o happy hour? Foi tipo isso. Foi tipo isso, convencimento no happy hour. Bem, no meu caso, eu já tava meio que entediado no que eu tava fazendo. Que era basicamente sempre a mesma coisa. Uhum. E aí um dia a gente deu um rolê, né? E aí ele me falou, pô, tô trabalhando na URB lá, tem vaga. Aí eu falei, vamos, me indica lá. Uhum. E aí, primeiro também recebi um e-mail, né? Fiz a entrevista com a Marina. Sim. Aí depois eu falei com o time, o Igor, o Paulo Sérgio e ele também. Uhum. E depois eu falei com o Zana. Sim. Além disso, eu tive que fazer um desafio no meio do caminho aí. E como é que é esse desafio? Era um desafio mais genérico de back-end. Eu acho que todo mundo que se candidata em alguma área de back-end tem que fazer ele. Ele ou alguma variação dele, assim. Mas era basicamente um conversor de moeda, né? Então você colocava um valor e aí tinha que converter para euro, dólar, Ethereum. Entendi. E aí depois vocês fizeram a entrevista e você começou a trabalhar aqui. Isso. E como é que foi essa diferença? Porque você trabalhava como full stack, né? Uhum. E aí você veio aqui direcionado para o SAP. Você já trabalhou alguma vez com SAP ou você entendia pelo que vocês trocavam também? Porque como vocês, iam para a faculdade, voltavam para a faculdade junto, e ele já trabalhava com isso, tinha muita troca ou só tem como trocar mesmo, aprender mexendo no sistema ou não? Então, eu já tinha ouvido falar bastante de SAP por ele mesmo, né? Aham. Então, justamente nas nossas conversas voltando lá na faculdade, etc. Mas o meu primeiro contato de fato com SAP foi aqui mesmo. Uhum. Então, inicialmente é meio que um choque, assim, mas você começa a mexer e você vai pegando. Entendi. É porque eu não sei, desenvolvedor tem que programar, gente? Eu pergunto isso pra todos vocês. É uma pergunta bem ignorante minha, mas eu tenho que fazer. Somos garotos de programa. Maravilhosos, adorei. Então tá, vocês como garotos de programa, o SAP, ele é um sistema que você pode mexer nele, mas você não consegue programar ele, ou consegue? Não. Ele é um sistema único que você tem que aprender. Teve uma certa dificuldade ou você achou que por você já conhecer, vocês já conversarem nessa ida e volta da faculdade, você não teve tanta dificuldade para trabalhar com SAP? Então, eu já tinha uns conceitos básicos. Mas assim, não foi fácil, né? Tem muita coisa dentro do SAP e a Orb também tem muito processo. Sim. Então, é uma coisa que leva um tempo, é um certo desafio você conseguir aprender tudo isso. E vocês já trabalhavam em outras empresas, né? O que vocês acham? O que é o diferencial do URB, assim? De você tava na consultoria e aí veio pra cá e você trabalhava como full stack em outra coisa, outra empresa e veio pra cá. Qual é a maior diferença pra vocês? Quer começar? Porque a mim são muitas. Eu quero lista, gente. A primeira coisa que veio na cabeça, assim, foi tudo, né? Então, tipo, até o clima, né? É diferente, as pessoas... O jeito que todo mundo conversa tipo, sem comparação, assim. A primeira vez que eu vim pro escritório, eu falei, mano, é outro planeta, eu tô em Marte, velho. É outra situação. É. Porque os outros escritórios vocês tinham que ir com roupa social, alguma coisa assim? Sim, Vocês exigiam tinham que mais andar de roupa arrumadinho. social, gente. Eu não imagino vocês de roupa social. Meu Deus! Sério? Sim. Mas por isso era... a foto do LinkedIn lá. Meu Deus, é verdade. Uma foto mentirosa. Então, eu também tô todo de socialzinho lá na minha Pois foto. é. E era porque era necessário? Era algo imposto pela empresa que vocês trabalhavam ou não? Era algo, tipo, que tava ali nas entrelinhas? No meu caso, era e não era, sabe? Tipo, ninguém te obrigava, mas era meio que bem visto. Tava todo mundo desse jeito, você não ia, sei lá... Destoar, né? Você não ia destoar, né? Entendi. No caso da consultoria, era no começo. Aí depois eles mudaram pra sexta-feira livre. Aí sexta-feira você ia do jeito que você quisesse. Aí depois mudou pra totalmente livre. Aí, tipo, só não podia, tipo... muito fora do padrão, assim. Mas já podia bermuda e tudo mais. Vocês, trabalhando aqui, vocês sempre trabalharam de home office? Sempre? Não precisa trabalhar, tipo, na empresa? Porque nas outras empresas vocês iam pra empresa, né? Sim. Não teria necessidade de ir pra empresa? Ou antigamente seria? No caso da consultoria, sim. Porque eu ia atender o cliente. Aí o cliente exigia que fosse. Entendi. É, Pra você, não? no meu caso, não.
Mas você ia de qualquer maneira. Quando eu entrei, a gente era padrão, todo mundo ia, né? Aham. Mas até, por exemplo, para suporte, a gente não tinha contato direto, assim, não via o cliente. Era ou Você só Zendesk. tinha que ir pra empresa pra ficar lá. Só pra Dizendo que ficar tá lá. trabalhando. Aí meio que começou a pandemia e nada mudou. Eu falei, podia ter sido assim antes. Podia, né? Vocês veem essa diferença, assim, depois da pandemia? De tipo, cara, eu podia estar fazendo o que eu tava fazendo muito melhor, bem mais tranquilo em casa, e eu tava indo pra empresa sem necessidade. Sim, mas aí eu também acho que é meio que uma faca de dois gumes, porque Hum, eu, pelo menos em casa, volta e meia eu tenho muitas distrações. sim. Então quando eu venho pra cá, eu fico muito mais focado do que eu consigo ser em casa. Você acha que você produz mais? Sim, eu produzo mais aqui. Até porque, tipo, qualquer problema ainda tem pessoa do lado, você só chama. Não precisa nem marcar reunião, só... E pra você? Eu acho que tem os dois lados também, mas eu acho que isso é um efeito da gente estar 100% home office. Porque quando eu estava 100% no escritório, quando eu ficava em casa, eu focava mais. E hoje é ao Sim. contrário, Aham. entendeu? Acho que é porque é quebra de rotina e tudo mais. Também. Mas assim, o crucial que eu sinto mais falta do escritório é ver a galera. Eu sinto muita falta, E como é tipo, que é pra certeza. vocês sendo de São Paulo, tipo assim, só vir pro escritório de vez em quando? Vocês pretendem vir pra cá, morar no Rio? Ou não? Ah, não sei. na primeira semana que a gente veio, a gente queria Não, muito. sim. Com certeza. Quando a gente Se conheceu, eu falei... apaixonou, né? Não, é que eu nunca tinha vindo pro Rio. Eu imaginava também um lugar não. totalmente diferente. Eu vim pra cá, foi uma surpresa. Eu falei, mano, não é o que eu vejo na TV, com certeza. Mentira! Por quê? O que vocês veem na TV, gente? Eu acho que tem meio que essa rincha. Tipo, São Paulo vê Rio como meio perigoso, Rio vê São Paulo como violento. perigoso. Aham. Violento. Entendi. E aí você viu que, na realidade, a gente é uma maravilha, né? Com vários pontos turísticos, a praia logo ali, uma cerveja gelada. Nossa, tem árvore aqui, né? Tem São árvore. Paulo não tem. A gente respira asfalto lá. Ridículo. Ai, Pulmão todo Senhor. cinza já. Agora, vamos lá. Voltando um pouco ao assunto. Você veio pro SAP, agora você trabalha com SAP, né? Desenvolvedor de SAP. O que vocês acham mais legal do SAP em si? Que vocês não têm um estresse, a dor de cabeça que vocês teriam sendo um full stack, ou um back-end, ou um front-end? Tá, assim, o full stack é a junção do back-end e do front-end. Sim. E a gente meio que é full stack dentro do SAP, porque a gente mexe tanto com back-end, né? Que são os programas que rodam ali sem o cliente ver. No caso, o nosso cliente é o pessoal do financeiro, contábil. A gente trabalha com o pessoal interno, né? Que é o RP interno. Mas, às vezes, a gente faz coisa de front-end, que é uma interfacezinha lá para o pessoal do financeiro clicar e, sei lá, baixar uma planilha lá no SAP através de uma interface. Então, meio que a gente faz as duas Porque coisas. a galera do financeiro gosta de uma planilha também, né? Gosta. E é preciso essas planilhas, tipo... Não. A gente tá aí pra automatizar tudo. E aí vocês ficam loucos, assim, se vocês descem lá embaixo no 7º andar e olha a galera tudo numa planilhinha, vocês dão uma dor no coração ou não? Dá. Bastante. Tipo assim, cara, usando SAP você faria isso com um botão, cara. Mentira! Mas a gente já tem essa tecnologia disponível pra todo mundo? É tipo, falta um curso, alguma coisa assim? Ou é porque a gente não tem a tecnologia disponível pra todo mundo? Porque, por exemplo, eu vim de CX. Em CX, a gente trabalha com atendimento, né? Só que cada um que tá ali é uma licença. Então, cada licença que a gente tem ali é paga. Então, tinha uma limitação antigamente. Hoje em dia não tem mais, até porque não tem como, são 300 pessoas, não tem como limitar. Mas vocês têm uma limitação? Tipo, tem que pagar uma licença? Tipo, é assim que funciona? Tem. É aí que a SAP ganha dinheiro. Ah, entendi. Assim que eles SAP faturam. A consultoria que eu falei que a gente trabalha é responsável por implantar, aí eles vendem essa implantação e suporte. E a SAP, ela ganha com essas licenças. Então, cada usuário... Aí tem algumas licenças. Tem a mais básica, tem a licença só para os programas, tem as licenças professional, que tipo, você tem acesso a tudo. Mas a galera aqui do financeiro, eles têm uma licença do SAP? Cada um tem uma. E aí, para eles terem acesso a essa otimização que vocês estão falando, eles teriam que ter uma licença acima do que eles têm? Ou é só uma falta de cultura mesmo, de, tipo, largar a planilha?
Não, é que assim, o SAP, ele atende muitas coisas, mas ainda não atende tudo. A gente está trabalhando para isso, né? Sim. Então, questão de relatório, a gente já colocou muita coisa no SAP. Processo de implantação que a gente está tendo agora com o financeiro. Antes, quando eu entrei, a gente lançava tudo o lançamento contábil manual. Agora a gente já lança pedido de venda, pedido de compra, nota fiscal de saída e de entrada. Então, agora, depois da reimplantação, que a gente está reestruturando o SAP dentro da URB, creio que a galera vai usar mais. Entendi. E aí, o que vocês usam? Tipo, a pessoa que tá assistindo aqui a gente quer botar o currículo para trabalhar com vocês. O que eles precisam ter estudado? Como é que vai ser o dia a dia? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês entram, já vêem o sistema? Vocês têm reporte? Vocês têm que fazer programação? O que vocês fazem no dia a dia mesmo? Bem, vou falar como tá funcionando agora. Tá. Fora da reimplantação, a gente tá funcionando no sistema de sprint. E aí, vendo pelo meu caso, eu tenho um add-on para fazer, que é aquele papo da interface que ele falou. Então, eu vou fazer uma tela que tem uma funcionalidade específica para o pessoal do financeiro usar. Sim. E eu também tenho relatórios para fazer, né? Então, a gente utiliza a programação para fazer ambos. E você? É a mesma coisa que ele ou não? Ou diferencia um pouco? Não, é bem parecido. A gente trabalha com sistemas embarcados dentro do SAP. Então, como você mesmo disse, tipo, não dá para programar o SAP. Mas sempre que rola uma demanda, a gente cria ali uma interfacezinha para o usuário. E desde que eu entrei, eu tô mais focado em integração, que é pegar outros sistemas para conversar com o SAP. Então, por exemplo, a galera mesmo que teve aqui do Clube URB. Eu trabalhei na integração da plataforma do Clube URB com o SAP. Sim, porque a gente tem que pagar os afiliados, né? Exatamente. E aí... Sempre que entra um afiliado novo, por exemplo, cai lá no SAP. E como é que essa integração? É difícil pra horrores fazer isso ou não? É tipo um botãozinho? Não é um botãozinho, tipo, mas... vocês têm que programar? Como é que acontece? As duas plataformas têm que ter a programação, tanto do clube quanto do nosso lado. Tá. Funciona através de a gente chama API em programação, que é basicamente você disponibilizar recurso para outro sistema. Entendi. Através da web. Então, por exemplo, é igual site. Você entra no Google lá, o servidor da Google te manda um HTML do Google, por exemplo. Tá. Então, o servidor está lá, sei lá, no Canadá, e você está recebendo aqui no Brasil a informação. É mais ou menos a mesma coisa. Tipo, o Clube Tem que estar Urb na mesma linguagem? É mais ou menos isso? Não. É, tudo programação. As linguagens mudam. Mas, por exemplo, o Clube Urb tem as informações hospedadas em um lugar, a gente vai lá e busca essas informações através de programação, né? Entendi. A gente acessa o banco de dados deles. Aliás, a gente não acessa diretamente, para isso que existem as APIs. Mas, assim, O que é a API, gente? A API é justamente esse ponto de conexão. É um programinha. Por exemplo, para você não precisar mexer no meu banco de dados, o banco de dados é onde está todas as informações do SAP. Tá. Então, não seria legal que um estranho, né? É claro, o pessoal do Clube Urb não é estranho, mas, tipo assim, uma pessoa... Tivesse acesso, né? tivesse Porque acesso. são dados sensíveis, tipo... Super. Entendi. Tem o nome da pessoa ali, tipo... Ou tem várias outras coisas também? Tem várias outras coisas. Além disso, por exemplo, se você deletar um dado que não era para deletar... Já era. Tem todas essas coisas. Mas quando você bota tudo na internet, não tá tudo lá para sempre? Tá tudo no banco de dados, dá para deletar. Só que não é de fácil acesso. Entendi, tá. Então, meio que a gente faz as coisas se conversarem indiretamente. Ele tá pegando informação minha, eu tô pegando informação dele. Eu tô mandando informação para ele, ele tá mandando informação para mim. Mas existe uma camada acima ali que tá falando, peraí, aqui você não pode mexer. Ou senão, pode pegar isso aqui, eu vou te mandar no modelinho certo já. Mais ou menos que isso. E aí você tem que fazer esse casamento do modelo certo com o que você quer implementar. Eu tenho que falar a linguagem dele ou ele falar a minha. Para isso que existem as APIs. Entendi. E aí vocês fazem essa implementação. Quais outras implementações que vocês estão tentando fazer e que vocês estão querendo fazer para frente? Uma que eu estou trabalhando agora é o Pipefy, por exemplo, que é O que é isso, gente? é uma plataforma, aí já é uma plataforma de outra empresa, né? Que a gente vai começar a utilizar.
eu acho que quem vai começar a utilizar é o time da Jana, de suplementos. Uhum. Então, para ter autorização para uso de suplementos, histórico e tudo mais. E aí, como, Entendi. por exemplo, suplementos é uma compra, e compra a gente armazena tudo no SAP, né? Por causa da Uhum. contabilidade financeira e tudo mais. A gente está fazendo essa integração. Então, tudo que, por exemplo, a Jana fizer lá no... Janaína fala de suplementos. Eu Não, chamo ela de não, Jana por todo apelido. mundo aqui conhece ela já como Jana. Pode ficar tranquilo. Aí, por exemplo, tudo que ela fizer lá no Pipefy vai refletir no SAP. Tipo, se ela fizer uma compra de 10 mil cocas, vai estar lá? Vai aparecer no SAP. Entendi. E aí, isso é pra facilitar, tipo, ela não ter que ficar preenchendo planilha? Exatamente. Porque hoje é por planilha. Hoje eu não sei o processo exatamente, mas, por exemplo, para ela colocar a informação no SAP, vamos Uhum. supor que ela teria que digitar que ela comprou 10 mil cocas. Ela teria que abrir o SAP, ir lá no cadastro de itens, se não tiver coca, ela cadastra a coca. Aí ela cria um pedido de compra, Ai, que coloca as delícia. 10 mil. Meu Deus. Assim, esse rolê já vai um dia de trabalho. Sim. E a gente faz essa integração em segundos. Que delícia, gente. E você tá trabalhando com alguma coisa assim de implementação? Ou você só tá vendo se tá tudo funcionando da maneira que deveria funcionar? Até Que também é um trabalho do absurdo, né? Porque você ir conferindo... Vocês têm que conferir tudo? Não. sim. Mas, assim, a integração até então ainda não estou fazendo. Tá. Por enquanto é só suporte mesmo e algumas melhorias ali, mas a integração ainda não. E aí você tem que... Nessas melhorias, é só quando dá erro ou antes de dar erro? Os dois, eu Porque acredito. erros acontecem, né? Sim. Porque por mais que seja uma parte de tecnologia e de processos, sistemas, alguém que estava ali fazendo esse sistema, esse código, esses negócios que vocês fazem diferentes. Então, esses erros que vocês... É fácil? É tranquilo fazer uma melhoria ou não? Aí depende, acho que, da complexibilidade da melhoria. Às vezes é só um campo num relatório, Uhum. ou às vezes eu preciso ter que mudar alguma coisa num formulário, e aí já vai ser um pouco mais complicado. E isso tudo vocês têm que programar para isso, gente? Sim. Tudo código. Tudo código? Meu Deus do céu. E você não enlouquece não com esse monte de código? É muito número? Tem que gostar de número, gente? Ou é tipo Um pouco. letrinha? Tem que... Aquele tipo Letrinha. É letrinha. XY. Ah, o X mais um da, sei lá, da Y, que daí da Z. É tipo isso? Não. Aí já é muito matemático. O computador faz isso pra gente. Ah, A gente só fala o tá. que ele tem que fazer. Ah, tá, entendi. Você manda o computador obedece, não é ao contrário. É. Entendi. E aí, vocês são de São Paulo, vocês vêm pra cá de vez em quando. Vocês se formaram agora, gente, eu tô tão orgulhosa de vocês. Pra uma pessoa que tá ouvindo o podcast ou tá vendo a gente no YouTube, o que você acha que uma pessoa que for trabalhar com vocês tem que estudar? Ou não tem que estudar, tem que conhecer, tem que já ter trabalhado? Ou então que tem que ter interesse? Como é que entra no universo de vocês do SAP? Quer falar? Não, bem, pela minha experiência, né, que eu sou o mais recente aqui, então, da parte de back-end, a gente tem bastante coisa em .NET, né, C Sharp, linguagem de programação, Uhum. e SQL também, a gente mexe muito. Então, além de SAP, esses dois pontos, assim, foram os que eu mais utilizei, Diferencial. foi o que mais vi assim que eu entrei. Entendi. E pra você? A gente mexe com essas linguagens porque a tecnologia antiga do SAP Business One que a gente usa era C Sharp, né? .NET. C Sharp é uma linguagem, que é esses codiguinhos que a gente está Sim. falando. Mas a gente está... É tipo esse JavaScript, Exatamente. Python, essas Isso. coisas, tá? É isso. Tô quase chegando lá. Tô quase chegando lá. Um dia, quem sabe? Então seria legal esse conhecimento prévio. Mas, por exemplo, aqui na Urb a gente tem um projeto que a gente tem a tecnologia de SAP, que é específica, você tem que estudar SAP e tudo mais. Mas a gente criou uma camada acima disso para se comunicar com a galera. Então, é aquele mesmo rolê da API lá. A gente abstraiu o que era a technique do SAP e tá falando a linguagem da Urb para todo mundo agora. Sim. Então, os desenvolvedores, eles entram lá na nossa API, a gente vai criar uma documentação e isso ainda está em processo, Ah, né? tá. Vocês estão implementando ainda. E aí, meio que a gente vai falar a linguagem da Urb. Por exemplo, ele me manda lá um
por exemplo, no Clube Urb mesmo. Sim. A gente chama os afiliados deles de fornecedor. Sim. Mas para eles é afiliado. Então, Sim. assim, as linguagens não se falam, os times não se falam. Ele fala afiliado e a gente fala fornecedor. Então, essa camadinha é justamente para a gente falar afiliado também. Só que aí, por trás de tudo na programação lá, isso ninguém vai ver, a gente está mandando para o SAP um fornecedor. Sim. Aí tem um modelo lá, o código específico de fornecedor e tudo mais. Então, isso tudo vocês já estão organizando de uma maneira que a pessoa ela já vai chegar e ela já vai ter ali implementado. Mesmo que ela não souber SAP, ela vai conseguir começar ali a trabalhar, se inteirar e tudo mais. Até os outros times que não são de SAP mesmo, por exemplo, quando isso estiver pronto, a galera mesmo do Clube Urb pode ir lá e integrar com a gente facilmente, tipo, sem dor de cabeça. Então, isso fica muito mais fluido para todas as equipes, né? Porque a gente não fica enlouquecendo o que é quê. Isso, exatamente. E para a pessoa que for entrar, o que ela tem que estudar? O que vocês acham que ela tem que saber? Um futuro colega de equipe. O que vocês acham que seria legal? Como o Gabriel disse, o SAP usa muito C# hoje, mas assim, saber um pouco de web é legal. Web seria essa parte de API, comunicação cliente-servidor, como as coisas funcionam, né? E SAP ela não precisa saber, mas assim, ela vai ter que aprender pelo menos o processo da Urb. SAP é muito grande, né? O SAP Business One, ela não precisa saber de tudo. Mas dentro do processo da Urb, ela vai ter que entender os documentos que a gente usa e tudo mais. Documentos? Como assim documentos? Documento mesmo? Assim, dentro do RP, a gente tem alguns módulos. Aí, por exemplo, tem o módulo de venda e de compra. Sim. Por exemplo, o módulo de venda, o que a gente chama de documento é um pedido de venda. Aí você cria um documento de pedido de venda e eu vou falar de compra que é mais entendível para o nosso fluxo. Então, por exemplo, a Jana compra alguma coisa, ela cria um pedido de venda. Alguém aprova essa venda. Sim. E aí, quando aprovar, vai virar uma nota fiscal de entrada. É uma nota fiscal de fato, é um documento imutável. Isso que a gente produz é só para a parte interna do Urb, porque eu fico pensando, e o cliente que está lá fora, que está comprando um pacote com a gente? Ele também passa pelo SAP ou não? Passa. Mas é um outro tipo de SAP? Não, é tudo no mesmo sistema. É tudo no mesmo sistema. Então, por exemplo, se ele estiver fazendo um pedido de compra de um pedido com a gente, ele vai criar essa nota fiscal também no SAP. Só que aí é uma nota fiscal de venda, porque é só pensar na Urb. A Urb vendeu alguma coisa. No caso da Jana, a Jana comprou alguma coisa. Entendeu? Verdade. Entendi. Mas o cliente passa também. Ele compra um pacotinho, a gente vai lá no sistema que cai, né? O back-end do site, busca essa informação. Na verdade, tem um rolê de comunicação, mas a gente busca a informação e cadastra no SAP. E isso tudo já automático? Automático. Tudo automatizado tudo hoje. Automático? Sim. Gente, é muita coisa mais simples, né? O que vocês mais gostam do SAP? Essa parte mesmo de não ter planilha para mais ninguém? Porque eu adoro uma planilha. Gosto, gente. Tenho um apego pessoal por planilhas. Sério. Vai gostar do SAP. É muito satisfatório quando você ajuda alguém assim. Tipo, eu faço essa planilha rodar todo dia. Tipo, tem que preencher, sei lá, 10 colunas por dia aqui. Aí, tipo, você faz a pessoa nunca mais ter que olhar para aquela planilha porque tá tudo automatizado. Vamos conversar depois pra gente parar com as minhas planilhas, porque eu gosto de planilha, mas é porque eu gosto de organizar as coisas. Eu acho que se você bota no papelzinho, sei lá, alguma coisa assim, você perde muitas coisas. E no SAP não tem como perder, tipo, dado. Sempre vai ter os dados lá. Mas os dados são nossos ou os dados são do sistema? São nossos. É tudo nosso. Mesmo que, por exemplo, agora inventem, porque isso é um sistema muito antigo, né? De uma pessoa que criou lá em 72, e aí foi se desdobrando e hoje é o que é. Se alguém criar um outro tipo de sistema que não se chama SAP e a gente for parecido, vamos supor, a gente tem como tirar de um e botar para outro? É nosso dado? É nosso dado. É por como a gente usa uma plataforma? É uma plataforma, não? Assim, já existe alguns sistemas, inclusive o mais famoso aqui no Brasil é o Proteus. Ele se eu não me engano, ele é um sistema brasileiro.
Aí, ele faz a mesma coisa que o SAP, mas assim, a estrutura é totalmente diferente. Então, não é tão simples assim, pega de um lado e joga pro outro. Você teria que falar a linguagem do Proteus. Então, isso Entendi. demora um pouco. Na consultoria que eu trabalhava, eles vendiam Proteus antes do SAP. Então, rolava muito isso, de cliente Proteus migrar para SAP. Entendi. Para você ver como os dados é da empresa, É né? da empresa, não é nada deles, então. É. Ah, tá, porque eu fico pensando assim, quem é que é dono do quê? Porque pra mim, por mais que a gente, por exemplo, a gente usa o SAP, só que mesmo que a gente use o SAP, a gente desenvolve coisas pra gente. Às vezes me dá um bug na cabeça pensar nisso, porque eu fico... Não é do SAP, mas é o URB, é dado nosso. Eu fico meio assim, meio desesperada. Agora, pra gente ir finalizando, né? Fala alguma coisa aí que vocês gostam muito do URB. Pra alguém aí que namore já o URB, que queira trabalhar com a gente. Ele não precisa ser uma pessoa que necessariamente precisa saber trabalhar com SAP, mas o que ela vai encontrar aqui dentro que vocês falam assim, caraca, isso é um diferencial dessa empresa que tu não vai arranjar em outro lugar? Bom, para mim é principalmente a amizade da galera e como um ajuda o outro, mesmo não sendo do time. Uhum. A gente aqui na empresa não tem, tipo, uma linguagem só ou trabalha num modelo só. É muito legal que cada time trabalha de um jeito, mas Sim. isso não é desordem, tudo é gerenciado e tudo mais. Cada time tem uma linguagem, a gente tem muitas linguagens dentro da URB. Uhum. E é muito legal que a gente acaba esbarrando em outras linguagens e aprendendo mais. Eu amo isso, de verdade, porque, tipo, você nunca fica naquele rolê de, mano, faço isso todo dia, não aguento mais. Não fica entediado. Não, fiquei entediado. Você sempre acaba esbarrando em coisa nova, falando com a galera. A galera é muito comunicativa aqui, Mesmo pra vocês que ficam em São Paulo. mesmo. Sim. E pra você? Bem, acho que principalmente a cultura é sobre pessoas, né? Então sobre desenvolver pessoas. Uhum. Eu posso citar o Happy Hour, aproveito bastante. Tá curtindo o happy hour? Hoje, inclusive, tem, né? Ontem a gente teve um mini happy hour, mas hoje tem happy hour. Então. E, bem, é isso. O setor de tecnologia, como ele falou também, tudo que tem dentro dele acaba, sei lá, dando uma apaixonite. Vocês têm muito? Às vezes vocês ficam pensando assim, ai, vou sair do SAP aqui fazer aquele negócio ali que o outro amiguinho tá fazendo, porque eu tô achando mais legal. Rola de vez em quando, tipo, você falou de paixonite, eu fiquei pensando, gente, o brilhinho dele no olho tá tão maravilhoso, acho que eu vou ali descobrir o que que é, depois eu volto pro SAP aqui. Tem muito isso? legal. Sim. Inclusive eu tô migrando de time. Mentira! Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra um time... Ainda não tô indo, porque tá se estruturando essa Ainda ideia. nem tem um time, na realidade. Vocês estão tudo louco fazendo alguma coisa na cabeça de vocês. Ah, Mas é um time irmão, a gente trabalha praticamente junto, que é o time de pagamentos. aham. É o Payments. Provavelmente eu vou pra lá, mas eu vou ficar meio tipo SAP Payments. Inclusive tem uma vaga de SAP aberta por causa disso. Vamos saber. Gosta disso, de amiguinhos de vagas SAP. abertas, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela apresentação de vocês, pela conversa. Cara, foi muito bom. Tipo, vocês de fato conseguiram ensinar uma criança de 5 anos de idade. Por mais que eu ainda tenha meus bugs mentais, tá? Porque eu sou uma pessoa complexa. Mas foi muito... Cara, adorei conhecer vocês, de verdade. E é isso. It's all about people.